Hoje eu vou começar a matéria com uma pergunta. Você já pensou em comprar um carro e ficar com ele a vida toda? Pois é, exatamente o que aconteceu com esse exemplar aqui, esse Fusca de 1966. A gente vai saber todos os detalhes dessa história a partir de agora. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha! Hoje falaremos de Fusca, como vocês sabem, um carro que eu gosto bastante, e um Fusca com muita história para contar. Aliás, esse tem sido um diferencial do canal ultimamente. A gente tem tido a grande alegria e o privilégio também de conhecer essas histórias e poder registrar elas, né, em vídeo para o canal, que é contar histórias de carros de família, carros que permaneceram nas mesmas famílias desde 0 km. Esse é o caso, eu vou contar dirigindo, daí os detalhes principais, mas começando por aqui, um Fusca 66, essa cor é muito bonita, e é uma cor que você via bastante, né? O pessoal gostava muito dessa cor, que é uma cor de vinho, mas a cor de documento é vermelho. E esse carro é interessante porque ele traz algumas marcas do tempo, algum desgaste de tinta, de pintura, e isso também é muito interessante, porque a gente fala de carro restaurado, claro, é bem legal também, o SS4, por exemplo, como vocês sabem, ele foi restaurado. Mas o carro que é todo original, ele tem essas marcas do tempo, da história, então marcas de vida, digamos assim, que são fenomenais. Esses Fuscas 66 eu acho muito simpáticos, como a gente sabe, o Fusca, ele teve essa cara de Fusquinha 1200 até 1970, né? Daí depois houve aquela mudança em 71, mas esses Fuscas são muito simpáticos, eles têm um aspecto muito clássico também, e isso é uma coisa que a gente que gosta de carro, de Fusca de maneira geral, curte bastante. Olha o detalhe aqui da pintura. Esse tipo de coisa é uma riqueza muito grande, porque você encontrar um carro justamente que passou a vida toda dele na mesma família, e mais do que isso, ou além disso, foi sendo mantido ao longo dos anos e usado, né? Isso que é muito legal, né? Isso é uma característica, aliás, dos últimos carros que a gente viu que também foram usados. Eu vou contar a história, mas o carro virou 2 vezes a quilometragem, esse é o segundo motor que ele está usando, ele foi trocado 2 vezes, funcionamento muito legal, 6 volts, esse escape original com aquele somzinho de Fusca que a gente gosta. Vocês lembram que eu comentei, o meu Fusca ele tinha também esse escape, né? Mas no carro, no meu caso, não combinava muito a ideia. Agora a gente vai fazer uma imersão no tempo com alguns acessórios que esse carro tem, que são realmente incríveis. Começando por aqui, um detalhe legal, olha isso. Esses carros, como a gente sabe, eles traziam aquela padronagem de banco chamada de pijaminha, né, que tem os traços, que é difícil você achar original também. Mas o tio avô dele colocou essas capas, colocou capas no banco, justamente para proteger o estofamento. Eu já vi isso em outros carros antigos que a gente gravou, olha só que legal, e como mantém a integridade do estofamento. Tem várias peças ali atrás também, que são curiosas, né, quando você pensa na ideia original do carro. Falando em coisas fantásticas, olha aqui, ó, esse desgaste da pintura, que você põe a mão, porque você apoia o braço, cara, isso aqui eu acho, como eu falei, um grande privilégio poder contar essas histórias, poder andar nesses carros, eu acho realmente sensacional. E agora, como eu falei, a gente vai entrar em particularidades muito próprias. Por exemplo, uma que eu mostrei no nosso vídeo do Instagram é essa aqui, ó. O tio avô, o proprietário atual, trabalhava na Matarazzo. Eles usavam esses chaveirinhos aqui para identificar os carros dos funcionários. Olha aí a placa original. Além disso, outros detalhes que foram instalados na época, olha essa trava. E essa mesma chave foi colocada, eu nunca tinha visto isso, aqui no capô. Então nós temos uma trava de capô aqui também e uma trava no porta-luva também. Olha só que coisa incrível, cara, interessantíssimo. Uma coisa que eu gostei muito aos santinhos aqui, essas coisas, cara, que sensacional. Imagina quantos anos tem isso aqui também. História pura. E fora uma outra coisa que vocês não sentem, que é justamente esse cheiro de Fusca, esse cheiro de estofamento muito clássico. Mas continuamos aqui mostrando algo interessante. Isso aqui para a gente fechar essa parte interna.
esse rádio Blaupunkt, ele foi trazido, esse sim foi trazido pelo avô, o irmão desse tio avô do proprietário atual. Daí ele fez uma viagem para a Europa, na década de 70, e em 73 trouxe esse rádio FM. E aqui, continuando a nossa arqueologia automotiva, essas coisas originais de época, né, que esse aqui e esse aqui são muito bacanas. E para fechar, roda de 5 furos com step, ou o detalhe do pneu Pirelli sem câmara de ar, realmente sensacional para completar esse conjunto todo. Bom, primeira coisa fantástica desse carro, sem dúvida, que é o som. Cara, o som do motor Boxer é uma das coisas mais singulares, falando do modo automotivo. É fantástico, né? O som do motor Boxer, uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão bacana, né, de ouvir. Cara, é simplesmente fantástico ouvir um som de motor Boxer em marcha lenta. E é uma singularidade, uma simplicidade mecânica que realmente agrada bastante. Esse carro, como vocês viram também, claro, ele traz aí, por exemplo, uma coisa que não é original, o cinto, foi colocado depois. Como eu comentei, ele era um veículo de uso, né, do tio avô do proprietário atual, então logicamente um carro de uso na década de 90, né, teve a obrigatoriedade do cinto e isso teve que ser modificado também. Mas o que é muito legal desse carro é a história de família, é aí que está o X da questão e é a coisa mais fantástica quando a gente comenta em termos gerais, né? E por isso que eu costumo sempre brincar e dizer que nós somos contadores de história na garagem. E de fato, né, um carro como esse tem uma história muito legal e uma história de vida, principalmente, que é uma das coisas mais fascinantes. Primeiro falar da mecânica. Esse motor 1300, ele foi trocado 2 vezes, que ele comentou aqui, tá com 56.980. Ele falou, provavelmente 256.980. E no começo da década de 2000, o 1200 acabou dando lugar ao 1300. É um motor um pouquinho mais forte. Aliás, Fusca tem essa particularidade, né? Era muito comum trocar motor antigamente e no caso desses motores Boxer é um plug and play, então é bacana. Apesar de, logicamente, a gente sabe que tem eventualmente diferenças de caixa de câmbio, de relações de marcha, mas de maneira geral é um carro que dá para você fazer essas trocas sem muito problema, né? De maneira simples. Aliás, Fusca é um carro simples, essa é a verdadeira definição do carro. Mas agora senta que lá vem a história, que é a parte fascinante. O tio avô, então o irmão mais novo do avô do proprietário atual, do Maurício,
aqui, o Maurício também é dono daquele Chevette automático que a gente gravou há uns anos atrás. Lembra aquele Chevette automático que ele usa outro dia, aliás? Fantástico. Esse carro, o avô dele comprou um carro dessa cor, o tio dele, né, o irmão mais novo do avô, gostou tanto que falou, cara, eu preciso comprar um carro idêntico, eu quero comprar um carro idêntico ao seu. E ele foi na concessionária e comprou um carro exatamente igual, cor, a padronagem do Fusca, que não tinha grandes coisas na época, e ele comprou um carro exatamente igual ao do irmão. Só que enquanto o avô dele foi mudando de carro ao longo da vida e tal, ele até me contou, interessantíssima a lista de carros, o tio avô dele não mudou. Ele trabalhava na Matarazzo e ficou com esse carro a vida toda, até no fim passou o carro para ele e depois faleceu. Mas olha a história, que interessantíssima. Um carro que foi o único carro da pessoa a vida toda. Quando ele me contou essa história, que eu coloquei até no canal recentemente, lá no Instagram, eu falei, nós temos que gravar com o seu carro. Maurício, gente finíssima, falei, nós temos que gravar com o seu carro, porque ele merece, né? Pô, que história, meu amigo, que história de vida sensacional. E esse carro tá muito justinho para guiar. Você vê, um carro que vai completar 60 anos, né? 60 anos, cara. Tá muito bem acertadinho. 6 volts, a dirigibilidade muito boa, o carro bem alinhadinho também. Cara, sensacional. Realmente dá gosto. Eu adoro meu trabalho pela possibilidade de contar essas histórias de vida e falar dessas enfim, trajetórias de pessoas que já partiram, mas que deixaram saudades, e um Fusca 66. Realmente fantástico. E além disso, essa cor também, salvo engano, é vermelho granada. É uma cor que vendeu muito, né, de Fusca, uma cor que o pessoal curtia muito. E é um carro que tem uma dirigibilidade muito boa, né? É um Fusca, ele tem essa questão de ser um carro pequeno, ser um carro objetivo, eu gosto de chamar. As relações de marcha, cara, o câmbio tá mais justinho que o do meu carro. 20 anos mais antigo, praticamente. Mas esses Fuscas da década de 60 são realmente sensacionais. Eu comentei do rádio, que o irmão daí, né, o avô do proprietário, foi viajar para a Europa e trouxe esse rádio FM para ele. Ele instalou em 73. Cara, que sensacional. Que histórias ricas de vida que eu tenho a oportunidade de trazer para vocês e de contar. Singular. Olha, muita saúde, hein? Olha o câmbio, a manteiga. Muito bem. Obrigado, pessoal, pela audiência. Esse painel é muito bonitinho, né? Você dá seta, ele tem uma luz aqui de seta para os dois lados, mas ele mostra, né, a setinha ali. Singelo, como eu falei. É isso, basicamente, Fusca clássico. Obrigado, pessoal. Tchau. Vou dar mais uma voltinha, que tá muito bom de guiar. Incrível.